Quero dizer, o Bitcoin desde o início cresceu uma taxa composta de 145% ao ano e tem um índice Sharpe mais baixo do que qualquer outro ativo. Quero dizer que este é um ativo incrível, de fato, entretanto, é volátil e para alguns assusta. Eu entendo tudo isso, mas há muito tempo defendo que qualquer pessoa que não tenha nada disso está realmente perdendo a aposta mais assimétrica que eu já vi em mais de 40 anos, fazendo tentativa de apostas assimétricas. Então, para mim, é absolutamente essencial. Quando você deve ter, quanto você quer ter e etc. Bom, isso está aberto para o debate. Eu entendo que as pessoas não gostam da volatilidade. A volatilidade, aliás, tenderá a diminuir com o tempo, à medida que se distribuir mais amplamente. Essas foram algumas palavras de Larry Leopard em sua última entrevista. Para quem não o conhece, Larry Leopard é sócio-gerente e fundador da Equity Management Associates, que tem dezenas de milhões de dólares atualmente sob gestão. Nessa entrevista, Larry explica por que investir em Bitcoin é uma das primeiras vezes na história da humanidade que você pode antecipar a entrada de dinheiro institucional em uma classe de ativos. Ele acredita que esse capital institucional causará uma ação de preço explosiva para um ativo com oferta fixa. Lembre-se de que estamos ouvindo isso de um fundador de um fundo de investimento institucional sofisticado, o que torna claro que a narrativa do Bitcoin está se disseminando. Bom, aqui está a previsão de Larry Leopard, abre aspas. Lembro-me muito bem, claramente, que naquela época o ouro começou a se mover em 2019 e o Bitcoin não começou a se mover até 2020. Dito isso, quando o Bitcoin se moveu, fez isso com grande autoridade e esmagou completamente os retornos do ouro. Como você sabe e como você e eu discutimos, acredito que o Bitcoin é o cavalo mais rápido e uma aposta de longo prazo melhor. Mas não é para todos, porque nem todos podem tolerar a volatilidade. Tenho clientes na faixa dos 70, 80 e 90 anos e eles não querem ter quedas de 70%. Portanto, gerencie um fundo que inclui ouro, prata e Bitcoin. O ponto é que o Bitcoin vai chegar lá e vai se mover com força, mas às vezes tende a ficar para trás do ouro, pelo menos nos últimos 2 ciclos, é o que eu tenho observado. Além disso, como você sabe, a aprovação do ETF é realmente importante. Reparem, enquanto ele subiu apenas com o boato, a aprovação do ETF trará muito dinheiro para o Bitcoin, e Michael Saylor faz um excelente trabalho em destacar que é muito raro ver uma oportunidade como esta, em que há muito dinheiro que vai entrar em um ativo, mas não pode comprá-lo hoje. E quer saber? Eu acho que há muitas pessoas que se encaixam nesse perfil. Então, é aí que o Bitcoin se encontra. Como todos sabem, ou a maioria das pessoas que me ouvem sabe que eu amo ambos. O ouro é dinheiro analógico, comprovadamente sólido há 5.000 anos. Era a melhor forma de dinheiro que existia no mundo até o Bitcoin surgir, e ainda é menos volátil que o Bitcoin, o que é uma grande vantagem para algumas pessoas. Não querem acompanhar os ciclos de altas e baixas do Bitcoin? Se você olhar para as características reais do BTC como dinheiro e sua adoção como dinheiro, na minha opinião, ele supera o ouro em quase todos os aspectos. É mais fácil de armazenar, transferir, verificar e dividir, e etc. Acho que quando as pessoas que criaram a rede do Bitcoin e acham que o Satoshi era um grupo de pessoas que depois decidiram se calar, acho que conheci alguns deles, na verdade, bem, isso é uma conversa para outra hora. Quando a rede do Bitcoin foi desenvolvida, algo importante foi criado, e infelizmente, muitas pessoas que gostam do ouro pensam que toda essa coisa de criptomoedas é... Bom, e você, sabe o que é? Eles estão certos, todas as criptomoedas são, exceto o Bitcoin, porque o que o Bitcoin fez e o que o sistema faz é que criamos uma escassez digital legítima e comprovável. Além disso, isso nunca tinha existido. Esta é uma invenção, como quando os irmãos Wright inventaram um avião, criaram um dispositivo que permitiria que os seres humanos subissem no ar e viajassem. Dos irmãos Wright ao Concorde houve uma série de desenvolvimentos incríveis. E você pode se perguntar por que a escassez digital é importante? Bom, a escassez digital é importante porque a característica mais importante de um dinheiro sólido é que ele é escasso. Até o ouro, até o Bitcoin surgir, o ouro era o elemento mais escasso no universo. O suprimento
cresceu uma taxa de apenas 1 e 1,5 ao ano. Era verificável. Admito que às vezes era preciso fazer raio-x para ter certeza de que não tinha tungstênio dentro e havia problemas em verificar a pureza, mas em resumo, não havia outro elemento como ouro. É por isso que em 6.000 anos de evolução ele se tornou a forma mais predominante de dinheiro. Já o Bitcoin, na minha opinião, é realmente apenas o ouro digital, com características melhores. A distribuição não é tão ampla, ainda não foi totalmente adotado e, como já disse antes, para dar credibilidade ao caso, existem duas fraquezas ou riscos. Até os maiores defensores do Bitcoin, como Lin, concordam com isso, e ela escreve sobre isso em seu livro. Um é o risco técnico, de alguma forma a rede quebrar ou falhar. Acho que com base em quem são os desenvolvedores principais, com base no fato de que tem funcionado por 15 anos, com base na tecnologia envolvida e assim por diante, acho que o risco se tornou muito pequeno. Era muito maior antes das guerras dos blocos, antes dos hard forks, nos primeiros dias. Havia problemas de backdoor e etc. Acho que agora, depois de 15 anos, a rede está bastante robusta e o risco de falha técnica é bem baixo. Mas é por isso que sempre digo, Greg Vox disse que o Bitcoin é 1% do dólar. Eu concordo, mas o ouro é 1% do Bitcoin. Então, se o Bitcoin falhar, você vai querer ter ouro. Eu acho que o outro risco para o Bitcoin é que as pessoas simplesmente percam o interesse e ele desapareça. O dinheiro é realmente o que todos nós concordamos, com um bem mais líquido, e o dinheiro sempre foi um registro, e o Bitcoin é um registro. E você sabe, se por algum motivo as pessoas perderem o interesse nele e pararem de usá-lo e não apreciarem as qualidades que ele possui, então, quem sabe, bem, ele meio que desapareceria. Há duas outras críticas a ele. A uma é que os governos vão proibi-lo, ou dois, que você sabe, se perdermos a eletricidade e a internet não funcionar. Bem, se fosse esse o caso, estaremos de volta à Idade da Pedra, e eu não acho que o mundo está indo para esse lugar. Eu não acho que os governos possam impedi-lo, porque ele é realmente robusto em termos de sua capacidade de resistir às tentativas do governo de agarrar e controlar. Mas na mente das pessoas que são entusiastas do Bitcoin, ele é sim um refúgio seguro. Quero dizer, acredito que é um dos ativos mais seguros por aí. É também muito mais fácil de mover e armazenar. Tente levar $1 bilhão em ouro do ponto A para o ponto B. Isso não é fácil. Você precisa de um avião. Com 12 palavras, você pode pegar um avião e ir para qualquer lugar no mundo e restaurar sua carteira de Bitcoin e você ter sua riqueza. Além disso, muitas pessoas na China estavam fazendo isso nos primeiros dias do Bitcoin. Estavam usando-o para isso. Tinham controles de capital e não podiam sair. Em conflitos, por terríveis que sejam, as pessoas precisam de algo que as permita fugir rapidamente. E, novamente, não é o caso disso, mas há pessoas que já precisam evacuar, precisam fugir e querem algo que possam levar consigo de maneira fácil. É uma riqueza extremamente portátil. Quero dizer, obviamente, se você estivesse na Alemanha nos anos 30 e quisesse sair, ter moedas de ouro era muito bom, porque você podia subornar os guardas da fronteira ou usar para despesas de viagem. E ainda acho isso. Acho que as moedas de ouro são muito úteis, porque haverá pessoas que provavelmente não aceitarão Bitcoin quando você precisar subornar. Mas no fim do dia, acredito que o Bitcoin é a forma superior de riqueza. Também acho que ambos esses ativos vão aumentar significativamente de valor à medida que o dinheiro fiduciário de papel for desvalorizado e destruído. Como Paul Tudor Jones diz, o Bitcoin é o cavalo mais rápido na corrida. A razão para isso é que há duas coisas acontecendo. Uma é que o dinheiro fiduciário está sendo destruído, o que fará o ouro subir, porque é o dinheiro tradicional, e isso fará o Bitcoin subir também. Mas dois, ele tem uma curva de adoção. Estamos além do ponto da virada de Gladwell, onde 10% ou mais do mundo desenvolvido possui Bitcoin, e como todos nós vimos, essas curvas de adoção, seja para celulares, rádios, TVs ou qualquer inovação nova, costumam levar o mesmo tempo para chegar a 90% após atingir os 10%. Acredito que nos próximos 15 anos é muito provável que o Bitcoin se torne o ativo de reserva mais sólido do mundo,
E se for esse o caso, e houver 8 bilhões de pessoas no mundo e 21 milhões de moedas, o preço por moeda terá que subir muito, fazendo o Bitcoin atingir 100 mil dólares até 2024, antes de chegar a 1 milhão de dólares e, em seguida, a 10 milhões de dólares. Uma coisa que direi sobre o Bitcoin é que acho que as pessoas não entendem, e isso faz parte da inovação que é realmente importante, é que o Bitcoin é uma mercadoria. A SEC disse que é uma mercadoria, uma moeda é a mesma que a próxima. Tudo bem, mas toda mercadoria no mundo, se aumentar o seu preço, mais é produzida. Se o ouro subisse para 10 mil dólares amanhã, mineraríamos mais ouro. Se o milho subisse, se o petróleo fosse para 300 dólares o barril, perfuraríamos mais poços de petróleo. Você obteria mais quantidade. Não importa onde o preço do Bitcoin vá, o cronograma de emissão é fixo, não haverá mais. A cada bloco, há 6,25 moedas agora, e em breve será a metade disso. Portanto, o mundo nunca viu nada que se parecesse com isso. Logo, para mim, é absolutamente essencial. Você deve tê-lo. Quanto você quer ter, quanto você quer e etc. É assunto para debate. Eu entendo, as pessoas não gostam da volatilidade, mas a propósito, a volatilidade diminuirá com o tempo, à medida que se distribuir mais amplamente. Se tivéssemos uma moeda mais sólida, alguns dos problemas que existem no mundo não existiriam ou seriam muito menos significativos do que são hoje. Portanto, o que tenho a fazer por meio dos podcasts e outras coisas, e meu fundo, é advogar para que as pessoas tenham uma moeda mais sólida. Acredito que se tivéssemos uma moeda mais sólida, isso forçará os estados a se comportarem de maneira mais responsável, o que significa que os estados matarão menos pessoas, o que é algo que acho que todos podem concordar com um bom objetivo. Portanto, e vai além disso, acredito que a posse de uma moeda sólida também protege a pessoa, e isso é um objetivo que vale a pena. Quero dizer, quero proteger meus filhos, quero proteger os filhos que ainda não tive, que um dia serão meus netos. E, portanto, para mim, aqueles de nós que olham ao redor do mundo e veem todos os problemas, podemos votar com os pés e dizer, tudo bem, o que vamos fazer? Não sou presidente, não posso definir as políticas, mas posso decidir no que vou advogar e apoiar pessoas que advogam e acreditam em uma moeda mais sólida, porque sei que uma moeda não sólida leva a ações governamentais inadequadas, que não são tão saudáveis para nenhum de nós. Portanto, essas seriam as minhas observações finais, e eu acho que você se beneficia em investir em uma moeda sólida. É difícil. Nos últimos 2 anos do meu fundo, não tive nenhum ganho. Tive alguns anos realmente bons, em 2019 e 2020, mas nos últimos 2 anos tinha apanhado bastante. Mas sei que quando você olha para o gráfico, que estará em suas anotações, você pode ver que não há saída disso, exceto mais inflação. E, portanto, a moeda sólida é a proteção que você pode ter. Isso protege você nessa situação. Fecha aspas. Esse foi Léo Leopardi, um investidor institucional com suas perspectivas sobre o Bitcoin e suas ousadas previsões, vindas de alguém com uma experiência consolidada em investimentos institucionais. Certamente está chamando a atenção na comunidade cripto. Conforme Léo descreveu, a entrada de capital institucional em um ativo de oferta fixa é a primeira vez que os investidores de varejo podem antecipar os grandes players. Se o insight de Larry despertou em sua curiosidade, se inscreva no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Até mais!